Paz, irmãos, estamos aqui em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Nossa Senhora da Glória. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais este dia que o Senhor nos concede. Te louvamos, Pai, te agradecemos pelo que Tu és e te pedimos, Pai, fala aos nossos corações por meio da Tua Palavra, por meio desta lição. Instrui-nos, orienta-nos a viver conforme o Teu querer, conforme a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, estamos aqui dentro da revista Tão Grande Salvação, com a lição de número 8, com o tema Graça Comum, Bênçãos Divinas para Todos. E o nosso alvo da lição é compreender a explicação bíblica a respeito das bênçãos aos descrentes, a distinção entre ser abençoado e ser salvo, perceber a importância de compreender a graça comum de Deus e viver de acordo com a sua condição de salvo, glorificando a Deus pelas bênçãos recebidas. Amém. E o nosso versículo-chave está lá em Mateus capítulo 5, versículo 45, que diz: Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vê chuvas sobre justos e injustos. Amém. Então, irmãos, como introdução, começamos com a seguinte questão: por que os pecadores continuam a receber inúmeras bênçãos de Deus? Deus concede a graça comum. Ele dá às pessoas inumeráveis bênçãos que não fazem parte da salvação. Então vamos ver alguns exemplos sobre essa graça comum. Isso a gente pode ver na vida física, intelectual, moral, social e religiosa. Muito bem. Na vida física, por exemplo, como já citamos há pouco um versículo de Mateus, que diz: porque Ele, Deus, faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vê chuvas também sobre os justos e injustos. Isso é para todos, é algo comum a todos, certo? Isso no aspecto físico. Já no aspecto intelectual, nós temos lá em João 1:9, que diz: estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que é Jesus, que ilumina todos os homens. O sentido aqui de iluminar é de ser caminho, de ser realmente um intelecto, Jesus veio para poder ser a referência, a direção para todos os homens. Então, já na vida moral, nós podemos ver um pouquinho lá em Lucas 6,33, que diz: se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Ou seja, a questão da moral não são só os crentes que têm essa moral. Aqueles que não são crentes também existe certa moral, certo? Porque eles fazem bem aos que fazem bem a eles também, Então isso está descrito lá em Lucas 6. Em relação à vida social, falamos aqui, por exemplo, da família, falamos do casamento, Lá em Hebreus 13:4 diz: o casamento deve ser honrado por todos, O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros, Então, o casamento, muitos que não são tementes a Deus, não seguem a palavra de Deus, seguem o casamento de uma forma prudente e sem o adultério, Isso aí
existe também naqueles que não são crentes, existe uma certa moral, né? E também lá em Hebreus 13:1 diz: seja constante o amor fraternal, né? O amor fraternal já entre todas as pessoas do seu convívio, né? Então essa é a vida, um pouco da vida social, a graça comum que existe, né, na vida social entre as pessoas. Já na vida religiosa, lá em Romanos 1:21 diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Então, o que acontece? Muitos têm uma vida religiosa, né? Apenas vivenciando situações, mas sem realmente viver de acordo com a palavra de Deus. É apenas um religiosismo. Muitas vezes conhecem a palavra de Deus, mas não a praticam, né? Então isso é uma vida religiosa. Muitos têm acesso a Deus, têm acesso à palavra de Deus, têm essa graça comum. Porém, infelizmente, muitos não vivenciam isso na prática, né? Então, como aplicação, nós podemos dizer que muitas pessoas em todo o mundo, eles recebem milagres e livramentos de Deus todos os dias. Nós vemos até nos noticiários de TV, né? Em todos os cantos da terra, né? O problema é que elas não atribuem muitas vezes a glória àquele que realmente realizou o feito, a bênção, o livramento, né? Que demonstrou a sua bondade. Essas pessoas muitas vezes acreditam que foi por causa da fé em algo ou produto de sua religião, né? Ou crença em algo que não seja a Cristo, que não seja Deus, né? E quando na verdade foi a graça de Deus é quem propiciou aquela glória, aquele livramento, aquela graça, né? E é exatamente isso que diz lá em Tiago. Nós vamos ver ali. Em Tiago 1,17 diz assim: toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Então toda dádiva, todo presente de Deus, né? Livramento, coisas boas, perfeitas que vem de onde? Vem de Deus, vem do Pai, aquele que criou os céus e a terra e as luzes no céu. Amém? E vamos falar um pouco agora sobre as razões da graça comum, né? O primeiro ponto da revista diz: redimir os que serão salvos. Então, Deus ele permite que pessoas pecadoras vivam, gerem filhos, para que tenham o quê? Eles vão ter desta forma a oportunidade para que possam se arrepender e crer na palavra de Deus, e crer em Jesus, né? Então, é a questão da remissão dos que serão salvos, é a oportunidade que Deus dá, certo? Um segundo ponto é demonstrar a bondade e a misericórdia de Deus. Lá em Lucas 6,35 diz assim: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus, né? Então mostrando aqui que a benignidade de Deus, né, está também para com os ingratos e maus, né? Demonstrando aí, então essa bondade e misericórdia de Deus comum a todos, né? E também a questão de demonstrar a justiça de Deus, né? Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja bem ou seja mal. Então, a Eclesiastes 12:14, conforme nós lemos, né?
Então cita aí sobre a questão da justiça de Deus. Também realmente que é uma questão que é comum a todos, né? Então nós temos que ter isso em mente. Deus nos julgará por todos os nossos atos. Todos, inclusive aqueles que estão em segredo, aqueles que estão no pensamento. Deus sabe o que é bom, o que agrada e aqueles pensamentos, atitudes que desagradam a Deus, né? E o outro ponto é demonstrar a glória de Deus, né? E naquela passagem em Lucas 17, onde fala dos 10 leprosos, né? Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em voz alta. Um deles apenas, né? E os demais, né? E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano, né? Então este deu glórias a Deus, glorificou, né? Demonstrou a gratidão em voz alta, e os demais nada, né? Então essa é outra questão, demonstrar a glória de Deus, outro ponto importante. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as 3 conclusões sobre essa graça comum, né? Primeiramente, sobre os incrédulos e as suas boas ações, que muitas coisas boas são feitas também por pessoas incrédulas. Essas são frutos da obra de Deus agindo pela graça na vida destes, né? Lá em Isaías 44, fala de Ciro, que embora era uma pessoa que não era temente, não conhecia a Deus, né? Então diz lá, no Isaías 44, a partir do 28, quando disser a respeito de Ciro, ele é meu pastor, ele certamente fará tudo que eu quiser. E depois, adiante, nós podemos ver citando assim, lá no 45, eu sou o Senhor, não há outro Deus, eu o prepararei para a batalha, embora você não me conheça. Né? Então, embora Ciro não seja alguém que fosse conhecido, né? Não fosse temente a Deus, né? Ainda assim, né? Por ser, mesmo sendo incrédulo, Deus usou, né? Permitiu usar a vida dele para boas ações, né? O segundo ponto é a graça comum e salvação. Ainda que muitas pessoas experimentem uma enorme porção dessa graça comum de Deus durante a sua vida, se ela não crer no Evangelho de Cristo, não será salva, né? Então, como diz lá em João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém. Palavra, né, da salvação. Amém? E um terceiro ponto, então, é a gratidão de Deus, né? Então, lá em 1 Timóteo 4,4 diz assim, na palavra de Deus, porque tudo que Deus fez é bom, não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, né? Nós devemos que ter sempre essa postura de gratidão a Deus, porque tudo que é bom vem de Deus. Que sejamos realmente humildes, que possamos reconhecer isso em nossas vidas. Amém? E aí, como conclusão, nós temos, ao concluir esse assunto, né, sobre a graça comum, nós precisamos deixar claro a diferença entre ser abençoado por uma graça, né, e ser salvo, pois essa graça comum é tanto para crentes e como para incrédulos, né? Mas nem todos serão salvos, e muitos, infelizmente, seguirão para a perdição sob a ira de Deus. Como aplicação dessa lição, nós temos algumas questões, né? Em quem você realmente crê? Qual é a voz que fala mais forte
aos seus ouvidos. Sejamos sinceros, né? A voz do mundo, o que nós temos escutado? A voz do mundo, as coisas do mundo, as preocupações pessoais, materiais. O que eu tenho escutado? A voz do mundo ou a voz de Deus através das Escrituras, através da Palavra de Deus? Será que temos tido tempo para escutar a Deus, a direção de Deus? Quais são os propósitos de Deus na sua vida? Ou estou simplesmente escutando as coisas do mundo, o que o mundo diz, o que eu devo fazer, o que é o melhor para mim? Quem nos criou foi Deus. Devemos buscar ser guiados por aquele que nos criou, que nos conhece, que quer o melhor para nós, que sabe verdadeiramente o que é melhor para nós. Fica a última questão. Será que estamos somente sob a graça comum, sem a salvação? Que nós possamos refletir e possamos ter uma postura diferenciada daqueles que têm somente essa graça comum, porém sem a salvação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos porque o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso e de abundante graça para com todos. Mas que nós possamos, que eu possa ter uma postura de reconhecimento da necessidade de viver crendo de que Jesus é o único Salvador, é o único que pode verdadeiramente trazer a vida eterna, proporcionar a salvação e a vida eterna. Como diz assim na tua palavra, Pai, somente em Jesus, crendo de que Jesus morreu por nós, ressuscitou por nós, por nossas vidas, por nossos pecados, por nossas falhas, que possamos reconhecer isso e viver em gratidão a Deus, glorificando a Deus, buscando a orientação na palavra de Deus e obedecer, não apenas ouvir, escutar e ler e aprender, mas verdadeiramente colocarmos tudo em prática, verdadeiramente viver os planos de Deus para as nossas vidas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda a nos libertar de escutar somente as coisas do mundo, mas que possamos priorizar, escutar mais a Tua voz, Senhor Deus. Guia-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.